Nossa querida Rita já está conosco. Rita vai falar sobre os erros de desaprovação de contas. Rita está há 36 anos no cartório de São Paulo, chefe de cartório. Ele está falando que está mais velho que ele, mas com certeza está muito bem conservada. E ele esconde a idade, todo mundo sabe. Então, seja bem-vinda, Rita. Obrigada, amores. Obrigada. Conseguem me ouvir bem? Como é que está aí o som? Tá ótimo. Ai, que bom. Antes de mais nada, dar aqui o meu bom dia e parabenizando inicialmente essa iniciativa, essa organização primorosa de vocês. Por mais que você tenha pedido desculpas aí pelo atraso, meu Deus, com toda essa organização, com todos os cuidados, não há nem do que se desculpar. Parabenizar os profissionais que estão aqui, ávidos, né, por esse compartilhamento de conhecimentos. Vai ser o dia inteiro com tantos profissionais maravilhosos, com tantas informações primorosas. E é o que a gente precisa, né? Nós temos uma eleição movimentando 6 bilhões de recursos públicos. E eu ouvia aqui as instruções agora de Elídio e de Tereza, e pensando, né, quantos percalços, quantos detalhes você dá no caminho aí desse embaraçado trajeto até a finalização e aprovação das contas. Parabenizar também aqueles que estão em casa, porque estou vendo que há um comparecimento bacana aí, e sei que tem muita gente online, então muitos estão no meio das suas atividades, tirando esse tempinho para nos ouvir. Então, agradecer. Agradecer o convite, sempre com muito carinho, com o meu coração em festa recebo, porque sei da utilidade desses conhecimentos compartilhados. E vamos então aos trabalhos, né? Para não perdermos mais tempo. Vamos então compartilhar uma tela. O tema que me foi proposto para compartilhar com vocês foram os erros que mais frequentemente levam à desaprovação de contas ou ressalvas. E, claro, que não poderia deixar de fazer uma relação caprichada, deixar como um checklist do sucesso, como a gente. E aqueles que conseguem, dentro desse roteiro, organizar até os estudos para não ter esses problemas que outros já tiveram, é sempre a melhor forma, né? Evitar os nossos problemas aprendendo com os erros dos outros. Então, vamos lá, a relação aqui que eu preparei para vocês. Deixa eu ver aqui para compartilhar minha tela. Eu acho que vocês precisam habilitar para mim. Está dando que ainda não está habilitado o compartilhamento. Acho que é a Thaís, né, que vai habilitar. Oi, só um instantinho, o Bruno tá liberando aqui. Tranquilo. Agora acho que deu. Virar tudo para frente. Estão visualizando direitinho? Sim, sim, tá ótimo. Bom, então, o que que eu pensei, né, na hora de montar essas informações para vocês? Eu pensei da gente vir desde o início, desde o começo agora, nesse momento que a gente está aí bem perto das convenções e que a gente sabe que a ansiedade dos candidatos para começarem logo a campanha é muito grande. Uma coisa importante também de se falar é que os motivos que podem levar à desaprovação de contas nem sempre é um único motivo ou um motivo muito grave. Muitas vezes, a soma de pequenos motivos acabam extrapolando aquela tolerância que existe e acabam levando ali a esse resultado muito triste da desaprovação e muitas vezes até com determinações de recolhimento para o Tesouro.
Então, preliminarmente, para quem está assistindo ou que nunca participou de uma eleição antes, é importante saber que se você tiver irregularidades nas prestações de contas que não ultrapassem 10% da movimentação total das campanhas, e dentro dessas irregularidades não tiver nada de muita gravidade, não tiver nada de valores ali muito altos individualmente apontados, aquelas irregularidades são relevadas pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. O que eu gosto de chamar muita atenção nos meus cursos é que, às vezes, para que 10% tornem-se 11%, é um piscar de olhos. Então, dentro dos 10% vai ter a tolerância. Passou dos 10%, não haverá mais essa tolerância e as contas fatalmente serão ali desaprovadas, a depender, inclusive, do rigor e do tipo de irregularidade, que pode até, mesmo sendo prestadas, as contas serem consideradas como não prestadas. E aí gera aquela consequência, a pior das consequências, que é a falta de quitação eleitoral para o disputante durante todo o período do cargo daquele mandato, né, ao qual ele concorreu. Ou seja, nessa campanha, há 4 anos aí ficar sem a quitação eleitoral. Então, cada irregularidade e em cada ponto do regramento deve-se ter atenção máxima, porque a soma de pequenos erros podem levar a problemas grandes em consequências desastrosas para os candidatos. Então, agora, nesse período pré-convenção, daqui a pouco já vai ter a convenção, a primeira coisa que os candidatos querem fazer, iniciar as contratações. E já começo por aí. É um dos primeiros problemas que acontecem. Só existe a permissão na norma para contratações das instalações físicas e virtuais do comitê eleitoral, ou seja, a locação da sede e o desenvolvimento do site. E é comum candidatos já começarem a gastar ou até mesmo a fazerem arrecadações agora, nesse momento que está proibido, sem ter conta bancária aberta. E quando a gente fala que mesmo as contratações não podem ocorrer, apenas essas duas, é porque muitos candidatos começam a fazer locação de veículos, às vezes já a estabelecer contatos para contratar mão de obra. Então, não é possível. As únicas duas permitidas, a partir das convenções, são essas contratações formalizadas naqueles contratos em que vai constar, em que vão constar que aquelas despesas serão pagas quando a conta bancária estiver aberta, contratadas no seu CPF ainda de pessoa física, porque ele vai obter o CNPJ tão logo ali haja o processamento do registro de candidatura. Então, este inicialmente já é aí um grande erro que impacta no resultado positivo. Já nessa sequência de início de campanha, temos os problemas dos atrasos na abertura das contas bancárias de campanha. A conta obrigatória que deve ser aberta é a conta doações para a campanha, que todos os candidatos são obrigados a abrir, exceto os candidatos a vice. Só que tem um detalhe aí. Se por acaso essa candidata a vice for uma mulher e ela for receber recursos das cotas, tanto a mulher quanto uma pessoa negra, que é cotista, ela tem o direito de receber fundos públicos, mesmo que o partido não seja obrigado a repassar. Mas caso essa candidata mulher a vice e essa pessoa negra candidata a vice, homem ou mulher, não estaria obrigada a dar conta, quando vai receber recursos públicos, é obrigado a abrir essa conta. Tanto seja do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essas duas contas, elas só são obrigatórias se precisar, se for movimentar. Mas a conta doações para a campanha, não.
Ela é obrigatória para todos os candidatos e tem essa exceção para os vices. Nós já sabemos que os bancos não gostam da abertura dessas contas. Temos agora esse ano a novidade que o Banco do Brasil já está no aplicativo lá com a possibilidade de abertura da conta virtual. Alguns bancos, algumas agências já estão se negando, e isso acaba trazendo como consequência, muitas vezes, principalmente quando tem problemas ali também no CNPJ daquele candidato, quando teve um atraso ou quando houve uma informação divergente na hora do registro da candidatura, porque as informações divergentes impactam lá na hora da emissão do RASSE, que é o requerimento de abertura de conta. Então, um erro vai levando a outro, que impacta em outro, e esse atraso todo atrasa o início da campanha dos candidatos. Na maioria das vezes, esta abertura pós-data dos 10 dias da obtenção do CNPJ gera um item ali para desaprovação. E muitas vezes, independente do candidato ou candidata ter movimentado ou não recursos. Só o fato de ter perdido esses 10 dias para a abertura já causam ali uma mácula na prestação de contas. Lembrando que 10 dias, a gente sempre fala, né, nas nossas palestras e aulas, que na verdade eles são 7 dias. Porque se o banco tem 3 dias ainda para abrir, o ideal é que esse disputante não ultrapasse 7 dias da entrada da documentação para abrir a conta bancária. A única que tem o prazo de 10 dias é a doações para a campanha. Outro item, ainda dentro de contas bancárias, que a gente sabe que afeta gravemente a regularidade das contas, é aquela apresentação incompleta, ou muitas vezes, quando se apresentam os extratos sem validade legal, aquela comprovação da movimentação bancária, que é demonstrada em extratos bancários oficiais e consolidados. Muitas vezes, na abertura dessas contas, existem equívocos que são detectados na hora do cruzamento das informações que a Justiça Eleitoral tem com os extratos enviados pelos bancos. Então, às vezes aparecem contas que não foram comunicadas, às vezes existem erros na digitação das contas, e quando isso acontece e vai se retificar essa anotação lá no TSE, perde todos os lançamentos. Então, incongruências em contas bancárias, na apresentação dos extratos, ou mesmo na apresentação de extratos incompletos ou sem validade legal, comprometem a análise da movimentação financeira. E a norma é clara, expressa em dizer o seguinte: todas as vezes que não for possível analisar a movimentação financeira da campanha, aquelas contas poderão ser julgadas como não prestadas. Então, esse material depois vai ser disponibilizado para vocês. Quando vocês estiverem estudando aqui esse checklist de erros que não devem ser cometidos, façam uma marcação bem forte aí, porque muitas vezes a falta de acompanhamento diário das prestações de contas, dos extratos bancários, mais de uma vez por dia, gera consequências de entrada de recursos, consequentemente irregulares, quando não se está observando se houve ali uma identificação daquela origem, se está completo aquele CPF, se é possível saber quem foi aquele doador. E a gente já entra nesse item que é a utilização desses recursos que ingressaram nas contas ou de fonte não permitida ou de forma irregular. Primeira coisa, ingresso de recursos de forma irregular, estamos falando aqui daquela possibilidade que há de, nas prestações de contas, serem apresentadas arrecadações em valores em espécie, em notas,
de até R$ 1.064,09. Valores iguais ou superiores a essa quantia só podem ingressar por meio de transferência eletrônica, TED, que é uma transferência também, PIX, e cheque nominal e cruzado. Muitas vezes, por desconhecimento, e é muito comum acontecer, o próprio candidato acaba depositando recursos em espécies, seus recursos próprios, em valores acima dos R$ 1.064,09. Não só arrecada, às vezes, de pessoas físicas, dessa forma de ingresso equivocada, como muitas vezes faz o seu próprio aporte. Quando isso acontece e o recurso é utilizado, mesmo que idêntico valor seja recolhido para o Tesouro, ainda assim, como houve a utilização, esta mácula estará ali presente no apontamento das irregularidades que os analistas farão. Então, mais do que nunca, vale aquela nossa recomendação máxima de que é importante, em eleições municipais principalmente, devido até àquela simplicidade maior dos disputantes e muitas vezes no desconhecimento da norma e até daqueles que assessoram as candidaturas. Então, ter esse cuidado de observar que se os recursos não foram depositados, transferidos da forma correta, não podem ser utilizados. Não é possível devolver recursos ao doador quando ingressam recursos em dinheiro e não há como provar que aquelas notas de fato eram daquela pessoa doadora. Então, existe um saque de uma outra conta que prova que aquele recurso era dela? Existe lançamento, por exemplo, numa declaração de imposto de renda, que aquele doador tem recursos em dinheiro, em espécie, em casa? Aquele doador também tem contratos, por exemplo, que documentam que ele recebeu o pagamento em espécie? Se não há nada disso, não há que se falar em devolver esses recursos para o doador. E isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa descobre que o recurso entrou irregularmente acima dos 1.064,09, aí pega uma conta bancária daquele doador, devolve o dinheiro para aquela conta, né? Remete para aquela conta, para que aquele doador faça o ingresso via conta bancária. Isso é um grande equívoco aí nos procedimentos e acaba gerando um grande problema. Agora, quando consegue provar que de fato os recursos são daquela pessoa física doadora, ok, não há problema nenhum em fazer essa transação de devolução e retorno. Outra coisa são as fontes vedadas, que é outro ingresso irregular de recursos. Nem sempre a irregularidade na entrada de um recurso de fonte vedada é só um CNPJ. Há assessores que ficam ali preocupados apenas com o ingresso de recursos de pessoas jurídicas e esquece que há pessoas físicas que são fontes vedadas. Que pessoas físicas são essas? Aquelas permissionárias de serviços públicos, taxistas, feirantes, dono de banca de revista, de barraca de praia, autoescola, mototaxista. Essas pessoas físicas são fontes vedadas para as campanhas. E tem ainda a procedência de recursos estrangeiros, que muitas vezes a pessoa, o prestador de contas, acha que é a nacionalidade da pessoa que é proibida. Um árabe, um estrangeiro, um italiano, um americano não poderia doar. E não é isso. É a origem do recurso, onde se deu. Se não foi uma procedência nacional, esse recurso não é permitido ser utilizado nas campanhas. Então, não é o fato de estar vindo de pessoa física que legitima o recurso a ser utilizado. Por isso, todo cuidado do mundo deve ser tomado.
Alguns devem estar pensando aí, e doações daqueles beneficiários de programas sociais. Quando esses beneficiários fazem doações para a campanha, não é o prestador de contas que vai ser prejudicado, ele vai ser diligenciado, vai haver questionamentos na diligência quanto a isso, para que o Ministério Público, para que os promotores possam atuar, apurando se há um indício ali de irregularidade, se de fato aquele doador precisa mesmo ou não daquele benefício que está recebendo. Então, é um problema para o doador, mas traz um item para a diligência, e isso às vezes desestabiliza a equipe na hora do recebimento da diligência. Então, é importante que esses doadores sejam informados dessa possibilidade de questionamentos ali quanto a essa capacidade de contribuição para as campanhas. Outra coisa importante, já que eu falei dos permissionários, é que para as suas próprias campanhas não há problema que eles utilizem esses recursos aí das fontes, da sua fonte de permissionário de serviço público. Não há problema para a sua própria campanha. E aí, a gente continuando em conta bancária, a gente chega num outro ponto, que é aquela movimentação em que os recursos se misturam. Os recursos para entrarem numa prestação de contas de campanha, para serem utilizados, eles vêm de duas fontes, pública e privada. Pública, ela se divide ainda em duas origens, fundo partidário e o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O fundo especial, ele só pode ser utilizado em despesas de campanha, diferente do fundo partidário, que o partido pode utilizar na sua manutenção, nas suas despesas da agremiação e também nas campanhas. É muito comum, na hora do alvoroço das campanhas, na hora que vão fazer essas transferências para as contas dos candidatos e candidatas, haver uma informação equivocada e muitas vezes o recurso que era de um fundo partidário é depositado numa conta de fundo especial de campanha. E o contrário, às vezes recebem recursos de origem de fundos públicos numa conta que era para movimentar recursos de pessoa física. Então, todas as vezes que o disputante estiver recebendo recursos do partido, ele tem que se certificar com muito cuidado, com muita certeza e de preferência sempre por escrito de qual é a origem daquele recurso, para que ele seja depositado na conta correta. Então, antes de informar o número da conta bancária, ter certeza absoluta de qual é a origem, porque muitas vezes o partido pode estar depositando até recursos, por exemplo, de contribuição de filiados que ele recebeu lá na sua conta, outros recursos da direção partidária. E quando o partido vai aplicar recursos nas campanhas, ele tem que primeiro transferir os recursos para a conta doações para a campanha, quando são recursos de pessoas físicas, para depois passar para a conta doações de campanha do candidato ou da candidata. Então, essa triangulação aí dessas informações acaba gerando muita confusão nessa movimentação. Aproveitando, só para abrir e fechar um parêntese rapidinho, já que temos vários contadores aqui nos assistindo, quando a gente fala que o partido pode utilizar recursos, por exemplo, de contribuição de filiados ou de qualquer pessoa física que ingressou com o recurso nas contas do partido, esses recursos têm de estar amparados com recibo de doação, senão os prestadores de contas eleitorais não conseguem registrar essa doação recebida. Uma vez que essa doação vai ser utilizada na campanha, aquela pessoa física que, quando doou para o partido, não tinha limite nenhum de doação,
a hora que o recurso vai para as campanhas, passa a estar sujeito aos limites de doação de pessoa física de até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Então, essa comunicação, esse cuidado, se não existe, gera inúmeros problemas e multas para esses doadores. Então, é um outro item importante. Vai desaprovar as contas, extrapolamentos? Depende. Depende das quantidades, dos valores, e eu vou comentar um pouco adiante sobre extrapolamento de limites. Agora, o importante é vocês pensarem nessa triangulação aí, nessa movimentação de recursos. Os partidos têm contas específicas, inclusive, para distribuição de cotas. Agora, a direção nacional de todos os partidos tem que ter tanto a conta FEFEC de gênero quanto a conta FEFEC de raça, que é para melhor demonstrar a distribuição dos percentuais obrigatórios do fundo eleitoral. Então, toda esses trilhos que envolvem essa movimentação devem ser observados. Quando for detectado que houve um depósito equivocado, uma transferência para uma conta equivocada, não é a própria campanha, o próprio candidato quem faz a transferência para a conta correta. O recomendado é que o recurso seja devolvido para o partido, para que o partido reingresse na conta correta quando isso acontecer. Ou mesmo outro candidato. Às vezes, uma transferência de um candidato para outro acontece ali um equívoco. Nesses casos, devolve antes de utilizar aquele recurso para que o outro candidato faça o ingresso da forma correta. Outro problema também que acontece bastante e que gera desaprovações é a utilização, aquela emissão de cheques que não são muitas vezes cruzados e nominais. Esses cheques ficam pendentes de compensação, acaba-se não identificando o verdadeiro recebedor daquele recurso, perde-se o caminho que o pagamento foi feito, aquela despesa foi contratada, foi paga, mas não é possível comprovar que, de fato, aquela pessoa foi aqui e recebeu o recurso. Então, todos os problemas do mundo aconteceram, inclusive administração ruim, aquela gerência, né, mal feita das contas, que muitas vezes gera cheque sem fundo, dívidas de campanha. Então, a gente sempre recomenda evitar a utilização de cheques. E se por acaso tiver mesmo que utilizar, na hora que fizer o cruzamento e deixá-lo no final, colocar que ele não é, colocar a expressão não endossável, porque é comum fazer, mesmo nominal, aqueles recebedores fazerem o endosso desse cheque e ele sair passando de pessoa para pessoa e impedir até o fechamento, o encerramento da conta, gerando outra necessidade de fazer a conciliação bancária, que muitas vezes o prestador de contas se enrola na hora de fazer a conciliação, porque havia cheque emitido pendente de pagamento. Então, digitalizem os cheques sempre antes de entregar, se forem trabalhar com esse talão de problemas, para deixar ao menos documentado que os cheques foram nominais e cruzados. Uma outra irregularidade que causa muito problema também nas prestações de contas é a ausência de identificação do doador originário nas transferências e repasses recebidos via partido ou de outro candidato. Extremamente comum haver essa ausência de informação quanto ao doador originário. E quando isso acontece, esse recurso é considerado um RONE, um recurso de origem não identificada. E isso também traz problemas, porque não só podem levar à desaprovação, mas geram uma obrigação de recolhimento do recurso ao Tesouro Nacional.
Todas as vezes que tiverem recebendo recursos de origem privada de outro candidato ou do partido, se certifiquem e solicitem a informação quanto ao doador originário. O próprio SPCE vai solicitar isso na hora do registro dessa doação vinda via partido ou outro candidato. E também, Professora Rita, oi, amor. oi, deixa eu aproveitar, tá dando eco aqui, Pode falar. interromper um pouquinho, só para lembrar, né, que quando a gente fala em campanha, o quanto é importante quem vai tratar a conta bancária é por esse número de desaprovação, esse número de erros que dá. O quão é importante isso? Não é uma pessoa que simplesmente vai chegar e vai fazer pagamento. É uma pessoa que vai ter uma responsabilidade enorme junto a todos os profissionais envolvidos. Ele vai estar ali respondendo pelo candidato, ele vai estar ali respondendo junto ao contabilista, ele vai estar ali, acima de tudo, mostrando à Justiça Eleitoral a quantidade, a informação com transparência. Então, a senhora acabou, né? Você acabou de transcrever aí o número de erros. Eu costumo brincar quando os candidatos, os pré-candidatos chegam no escritório, eu falo assim: quem vai ficar com a conta bancária? Porque, para mim, essa pessoa é fundamental para me trazer informação e evitar esses erros. Muito obrigado por toda essa quantidade de erro que foi explanada para a gente ficar atento. Pode continuar, só interrompendo. Nossa, intervenção mais do que perfeita. Eu até recomendo, né, Tereza, você sabe bem, que a pessoa que vai administrar as contas bancárias, que ela tenha cadastrado lá, junto à gerência do banco, a senha para que ela possa ter acesso a todos os extratos bancários, porque às vezes é comum não quererem compartilhar essa senha. E isso seria, assim, uma blindagem que é possível ser feita para essa peça fundamental, né? Esse profissional que a gente fala, as contas bancárias são o coração da prestação de contas. Se não cuidar diuturnamente, rigorosamente, aqui em São Paulo acontece muito, e acho que nos outros estados também, eu falo por São Paulo porque há profissionais muito próximos a mim e sempre me reportam, adversários, oponentes que fazem depósitos irregulares justamente porque sabem que a campanha está desorganizada na administração da movimentação financeira. Então, nesse rol de itens de irregularidade de conta bancária, ainda vai ter uma ou outra coisinha lá para o final que eu trago que acontece também no momento das diligências. Então, que bom que estamos aí alinhadas nas informações. Outra coisa também importante, assim, só para voltar na questão do doador originário, lembrar o seguinte também. Quando a gente está falando de recursos públicos, quando o partido ou outro candidato repassa recursos públicos, não há que se falar aí em doador originário, tá? É só para doações de pessoas físicas. E esse doador originário vai aparecer lá na prestação de contas dos candidatos. Então, também é comum às vezes, naqueles processos, naquelas representações que o Ministério Público entra por doações acima do limite, quando a gente da Justiça Eleitoral intima esses doadores para prestar esclarecimentos, eles falam: não, mas eu não doei para a campanha, eu fiz doação para o partido, não foi para o candidato que eu doei. Só que a partir do momento que o partido repassa aquele recurso recebido para as campanhas, aquela pessoa física torna-se um doador de campanha. Tomar cuidado aí com aqueles comissionados, as pessoas que ocupam essa função, né, em cargos comissionados em órgãos públicos. Na norma, não vão encontrar irregularidades quanto ao depósito para partidos,
desde que estejam filiados. Agora, a norma não permite a doação de comissionados para as campanhas, porque a gente já sabe que o Ministério Público tem atuado veementemente invocando os princípios da moralidade e da impessoalidade na doação de recursos de comissionados para aquele político, aquele candidato que ele tem a intenção de manter no cargo para manter o seu emprego. Então, tomar cuidado. Isso não é item que leva à desaprovação de contas, mas esse é um item que leva a muitas multas. É comum nas aulas, quando eu estou em cursos, na hora dos intervalos, sempre chega um profissional e fala: Poxa, professor, olha, eu estou com uma multa de não sei quantos mil por causa de doação que eu fiz. O Ministério Público considerou que eu, como comissionado, ali invocou o princípio da moralidade, refutou, e eu estou com uma multa aí para pagar do valor que eu doei. Então, no mundo real, isso está acontecendo, então fiquem atentos aí a isso. Doação, prestação de serviço gratuito dessas pessoas que trabalham em órgãos aí públicos, que são funcionários públicos, tomar cuidado com os regimentos e estatutos do órgão. E dar sempre uma olhada lá na resolução 23735, que é uma resolução nova referente aos ilícitos, que traz aí esses itens que geram muita dor de cabeça. Bom, continuando aqui no nosso rol de erros que desaprovam, vamos falar então sobre os recibos eleitorais obrigatórios que não são emitidos ou são emitidos fora do prazo e sem cronologia. Existem muitas situações em que não se é exigida a emissão do recibo eleitoral. Por um exemplo, doações financeiras. Todo ingresso de recurso financeiro nas contas não é obrigatório emitir recibo eleitoral. Porém, muitas vezes, na hora que o candidato começa a fazer os lançamentos, ele começa a se perder, o contador começa a se perder naquelas exceções que a norma traz. Para alguns recursos estimáveis não é obrigatório, para outros recursos estimáveis a emissão é obrigatória, para alguns valores não é obrigatório. E aí faz aquela salada porque se enrolou com as exceções. Ou ainda, uma coisa que acontece muito, toda receita e toda despesa tem que ser registrada na prestação de contas no momento em que ela ocorre. Naquele momento, no ato da arrecadação ou no ato do recebimento daquela doação, e vai se registrando isso na prestação de contas. Mesmo que aquela contratação não tenha ainda sido paga, não tem problema, vai registrar o pagamento depois, mas tem que registrar tudo no ato em que acontece. É comum os lançamentos serem feitos, chega a hora da parcial, a conta é entregue, aí depois da parcial, descobre-se que tinha um veículo, um imóvel. A depender do tipo de doação estimável, aquele registro pode ser obrigatório ou não, porque há valores para bens móveis ou imóveis que fazem ali a diferença. Qual é, na verdade, bens móveis, porque para bens imóveis, seja qual for o valor, é obrigatória a emissão. E isso gera uma outra confusão. A pessoa lança aquilo depois da parcial e vai ter aquele apontamento que houve falta de cronologia e informações divergentes entre a conta parcial e a conta final. Então, tomar cuidado, se forem trabalhar com exceções dos recibos eleitorais, a pessoa tem que ter um excelente domínio das exceções. Para evitar esse erro, o que é o melhor a ser feito? Emite recibo eleitoral para tudo e vai administrando na hora que aconteceu o problema de ter ficado algum item por fora, por um lapso, por esquecimento, verificar se aquele item era obrigatório emitir recibo eleitoral, porque às vezes nem era obrigatório emitir.
aí emite-se fora do prazo, gerando uma incongruência de cronologia desnecessária. Então, ter o domínio das regras dos recibos eleitorais é uma outra recomendação. E aí, vamos para outro problema, que já adiantamos: os extrapolamentos de limites. De todos os limites, limites de doação financeira e estimáveis, porque são diferentes. Recursos financeiros, as pessoas físicas podem doar 10% daqueles rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Para cessão ou doação de bens móveis, imóveis ou a prestação gratuita de serviço, o limite é de até R$ 40.000 por cedente, para toda a campanha. Então, independe para quem ela doou. A soma das doações feitas durante a campanha não podem passar desses 10% do financeiro para recursos financeiros, 10% dos rendimentos brutos de 2023 e de 40.000 para as doações estimáveis. Existem também os extrapolamentos de gastos. Quando a gente fala no extrapolamento de doações, a multa é de até 10% o valor que doou, que foi feita a doação em excesso. E quando a gente fala em extrapolamento de limite de gastos, não há o até. A multa é de 100% o valor gasto excedido. Só podia gastar 15.000 nas campanhas. Gastou 17.000, aqueles 2.000 será a multa. Extrapolamento de doações, a depender do caso concreto, não impacta tanto em aprovação de conta, a não ser que se perceba que havia ali uma pulverização de recurso por meio de interpostas pessoas para burlar artigos legais. O extrapolamento de gastos não só desaprova as contas, como pode levar até a perda de mandato se ficar configurado que aquele extrapolamento teve o condão, conseguiu, numa linguagem mais simples, impactar no resultado do pleito. Sempre conto para vocês o caso da cidade aqui de Piraju, em São Paulo, eleições de 2016, que os candidatos tiveram a mesma votação, idêntica à votação, os dois disputantes. E nesses casos, fica aquele que é o mais velho. Os dois tinham nascido no mesmo dia, mês e ano, e tiveram a mesma votação. Nesses casos, observa-se as horas de diferença, e aquele que é o mais velho assumiu. Imaginem se houvesse, nesse que assumiu o mais velho, qualquer irregularidade, por menor que for, no isolamento de um limite ou na aplicação de alguma forma regular. Qualquer valor teria impactado no resultado desse pleito. Então, eleições municipais, todo cuidado é pouco, porque tudo pode impactar. E a gente sempre fala que prestação de contas também precisa de sorte. Às vezes, você vai cair num corpo de analistas que é mais condescendente, que flexibiliza mais, e muitas vezes as prestações de contas podem cair na mão de analistas que se sentem com status de desembargadores e que podem até ter entendimentos próprios ali, obtusos, muito rigorosos, e muitas vezes o promotor acompanha o parecer do analista, por às vezes desconhecer, os juízes também acompanham, por muitas vezes também desconhecerem, e a situação às vezes só vai ser virada lá na corte. Então, o objetivo maior é evitar os problemas no nascedouro, aqui logo para na hora que chega para o analista tentar fazer com que as contas cheguem o mais preciosas possível, para não ficar suscetível a preparo ou despreparo em qualquer ponta desse universo todo aí, desses agentes que atuam, até que essa aprovação seja publicada. Outro limite também que é extrapolado é o limite na contratação de militância. Existe um quantitativo, inclusive parece que ontem já saiu o limite de gastos
lá no Divulga Cande Contas. Eu tentei entrar à noite, mas ficou num loop em minha tela. Hoje de manhã eu não tentei, mas parece que já há o limite de gastos lá no Divulga Cande Contas divulgado. O limite de contratação de mão de obra, onde é que acontecem os problemas de extrapolamento? Esse limite que é divulgado agora é para os 2 turnos. E às vezes o candidato contrata um monte no primeiro, esquece que aquele limite é também para o segundo turno, vai para o segundo turno e aí ele não tem mais mão de obra para contratar, porque ele já extrapolou todos os limites e ele precisava contratar mais por alguma estratégia ali, por organização da campanha. Então, tomar cuidado também com isso. Alimentação de pessoal, extremamente comum haver extrapolamentos aí. Alimentação de pessoal, assim como o extrapolamento na locação de veículos, o grande problema é o cálculo, é a concepção da base de cálculo para esse percentual. Como é que é isso? Vamos lá. Para aplicar, gastar em alimentação de pessoal que está à disposição trabalhando nas campanhas, só pode ser gasto até 10% do total do limite contratado, dos gastos contratados. E aí, se o total dos gastos contratados, que são os financeiros, não forem obedecidos, aquele valor do percentual a ser aplicado acaba ali não sendo da forma como a norma prevê. E também os 20% para locação de veículos. Não há que se falar em cessão de veículos, veículos que estão ali de forma gratuita, sendo utilizados na campanha, eles não entram nesse cálculo aí dos 20% para locação de veículos. É somente para locação, aluguel mesmo de veículos. Então, essas bases de cálculos geram também muita confusão, é importante estar atento a isso. Outro problema grande, extrapolamento nos limites do combustível. Mas tem limite para combustível? Tem, de uma certa forma. Existe a possibilidade de abastecimento de veículos em carreata. Tem até uma novidade esse ano, que para que a despesa de combustível com carreata seja considerada válida, tem de haver a comunicação prévia e formal à Justiça Eleitoral com pelo menos 24 horas de antecedência. Quando se gasta além dos 10 litros por veículo nesses abastecimentos em carreata, é comum ter problema. Eu estava dando uma aula, eu acho que foi em Minas ou em Belém, em uma das duas, ou em Belo Horizonte ou em Belém. E uma aluna falou o seguinte: professora, nós estamos com uma desaprovação de contas, com itens que vão extrapolar os 10%, e um dos itens que foi questionado foi o abastecimento de motos Honda Bis com 10 litros de combustível. Então, vejam vocês que naquele tanque não cabe 10 litros. O analista refutou, a soma dos itens que ela tinha já estavam ali nos 10% da tolerância, com o acréscimo desse questionamento do extrapolamento do excesso de veículos, de litragem, de abastecimento em veículos, tornou a soma das irregularidades dela mais do que 10% e as contas foram desaprovadas. Então, vejam como é rigoroso o cuidado que tem que se ter em cada item. Bom, passando para outro item também de problema, as doações estimáveis, que são aquelas sessões gratuitas recebidas, sem documentação de suporte. Então, não tem um termo ali constando direitinho a origem da avaliação, ou muitas vezes essa avaliação, esse valor é subavaliado. Doações estimáveis para os novatos são aqueles recursos não financeiros, empréstimos, cessões de uso, né? Vamos usar a palavra, não usar a palavra empréstimo para não confundir com empréstimo financeiro. Cessão gratuita de uso de bens
móveis ou imóveis, sede, veículos, prestação gratuita de serviço, tudo isso tem que ser avaliado em valor de mercado. Quando se há uma avaliação inferior, é detectado em diligência e é determinado que se faça uma conta retificadora para atualizar o valor e deixar o valor regular de mercado, isso gera um extrapolamento do limite de gastos, porque, embora não sejam financeiros, do limite de gastos são abatidos tanto recursos financeiros como recursos estimáveis. Então, qual é o grande problema aí? O hiperfoco, muitas vezes, naquelas doações financeiras e uma desídia na documentação, no embasamento, na documentação de amparo dos recursos estimáveis. Então, tomar bastante cuidado aí, porque também só pode haver a cessão de uso de um bem que seja da propriedade daquele doador. E quando isso acontece, essa irregularidade vai ser analisada de acordo com o caso concreto no julgamento das contas. Também acontecem desaprovações aí. Então, aquele bem que está sendo cedido não pode, por exemplo, ser de uma posse daquele doador. Tem que ser de propriedade. E o serviço gratuito prestado tem que ser aquele serviço que é a atividade econômica daquele doador na sua vida útil a sua atividade econômica de vida útil. Então, acontecem também irregularidades aí que podem macular a prestação de contas. Utilização de receitas financeiras sem identificação da origem. Quando a gente falava lá nos problemas das contas bancárias, a gente falava dessa movimentação, dessa utilização, muitas vezes por negligência. Quando a origem não está identificada e aquele recurso foi utilizado, se o recolhimento for feito para o Tesouro naquele momento em que houve a ocorrência do fato, não há que se falar nem em correção monetária, nem em juros. Agora, se aquele recurso foi utilizado e não houve o recolhimento para o Tesouro, e só é detectado lá na hora da prestação de contas, isso vai gerar a determinação de recolhimento com multas e juros, e o prazo para recolhimento é de até 5 dias após o trânsito em julgado. Então, além de você, assessor, contador, administrador financeiro, que está aqui nos ouvindo, advogado, além de vocês darem a notícia para o disputante que a conta foi desaprovada, ainda tem que dar a notícia que ele tem valores a recolher para o Tesouro, e muitas vezes são valores altos nessas apurações de irregularidades, o que vai gerar aí um mal-estar absurdo entre vocês e o cliente de vocês. Outro problema também muito grande que aconteceu, e a gente sabe que vai continuar acontecendo bastante, porque as pessoas ainda não têm isso assimilado muito bem, são as aplicações das cotas de gênero e raça. Certamente temos muitos profissionais aqui que atuam, além das contas de candidatos, em contas de partidos. E o que aconteceu muito passada é que na hora de fazer a distribuição das cotas, distribuíram-se as cotas femininas e esqueceram dos homens negros. Alguns até erraram nas bases de cálculo. Então, um ponto de atenção muito importante para quem trabalha com contas partidárias é ter a concepção correta da base de cálculo daquelas cotas, tanto do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quem vai fiscalizar a correta aplicação, a distribuição desses recursos, nas contas do Diretório Nacional, será o TSE quem vai analisar a distribuição do FEFEC. E nas contas de cada esfera,
serão os tribunais ou zonas eleitorais que vão analisar a distribuição dos recursos dos fundos partidários que cheguem em divisão de cotas via esferas estadual ou municipal. Uma outra questão importante é que o partido ele não é obrigado a fazer o repasse para todas as candidaturas de forma equânime, de forma igualitária. Ele pode decidir para quem aqueles recursos serão repassados. O candidato ou a candidata cotista, a pessoa negra, homens ou mulheres, e a mulher, deverá fazer requerimento. E essa organização para onde vai o requerimento e de onde vem o recurso tem que estar muito bem alinhada, porque senão o registro na prestação de contas se dá de forma equivocada e até que isso seja compreendido muitas vezes nos questionamentos da diligência, acaba gerando um item passivo de desaprovação. As distribuições são essas esferas dessa forma como eu expliquei agora. Porém, o gasto em conjunto de despesas feitas entre candidato cotista e candidato não cotista é cada esfera de análise, nesse caso agora, a zona eleitoral é quem vai analisar. Se uma candidata gastou recursos irregulares com um candidato homem, neste caso, mesmo tendo sido do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, quem vai apontar essa irregularidade é a zona eleitoral, o julgador de primeiro grau. A fiscalização pela quantidade distribuída do Fundo Especial é nacional, mas a forma de utilização devida ou indevida do recurso é a zona eleitoral. O que mais que eu não falei aqui dessa tela? Sim, é permitido o gasto conjunto, o material feito em dobrada, só que é importante que essas candidatas e essas pessoas negras tenham documentado o material que foi feito, que aquele gasto de fato beneficiou a sua candidatura, porque senão ela vai ter sido apenas um corredor de repasse de recursos que deveriam ser aplicados em sua própria campanha. Então, isso também é um item que tem desaprovado bastante. E tomar cuidado esse ano, eu acho até que vai ter um item mais para frente, mas já que eu estou falando dele aqui, eu já vou trazer para cá. Este ano é a primeira vez que as federações estão acontecendo em eleições municipais. E com uma mudança de entendimento diferente do que foi em 2020 sobre gastos conjuntos de partidos ou candidatos que não são coligados na proporcional, porque não existe mais a coligação proporcional. Só existe agora coligação para os cargos da majoritária. Então, se os partidos não estiverem federados, não há que se falar em partido fazer doação para candidato ou realizar gastos em conjunto, fazer gastos de candidatos do seu partido com candidato de outro partido, ou mesmo um candidato fazer gastos em conjunto para outro candidato do outro partido que estão coligados na cabeça de chapa, isso não é permitido. Só pode o candidato ou o partido repassarem recursos ou fazerem gastos em conjunto na vertical, como a gente chama, com candidatos do seu próprio partido, se não estiverem federados. Se tiver federado, pode tudo. Isso aqui eu estou falando para recursos públicos. Para recursos privados, podem fazer os gastos em conjunto sem problema nenhum.
Mas se for utilizar FEFEC ou fundo partidário, não pode haver aí essa doação entre partidos diferentes. E é uma irregularidade que a gente já sabe que desaprovou bastante agora em 22, e a gente tinha entendimento dividido. No texto da 23731, já veio dizendo que isso é de fato vedado. Até porque esse entendimento é decorrente daquela ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada em dezembro de 22. Então, tomar esses cuidados. Outro problema, já que a gente está falando de despesas realizadas com fundos públicos, tomar cuidado com fogos de artifício, que estão sendo bastante contestados. Já teve cassação por gastos excessivos com fogos de artifício. Tomar cuidado com contratações de parentes, que não é proibido, é permitido haver contratação de parentes. Só que quando utiliza-se fundos públicos para esses pagamentos, tem que ficar evidenciado que o valor cobrado pelo serviço prestado é o valor cobrado na vida normal, nessa atividade que esse parente presta, que de fato esse serviço foi prestado, ter toda essa documentação probatória, porque se utilizar recurso público para esses pagamentos e a despesa for glosada, idêntico valor deverá ser recolhido para o Tesouro. Tomar cuidado com aquelas contratações de segurança, porque continua sendo contestada gastos com segurança do candidato quando são pagos com recursos públicos. Alguns consideram regular, outros irregulares. Então, é um item que gera aquela polêmica, e quando gera polêmica, gera item para desaprovação. Então, tudo que for pago com fundos públicos, tomar cuidado redobrado, porque gera muita desaprovação. Inadequada comprovação documental de despesas ocorridas, ausência de comprovação da materialidade dos gastos. E isso aí é um item que todos os anos a gente sabe que muitos negligenciam a documentação probatória. Ah, professora, mas esse ano eu li que tem uma novidade, que só vai poder pedir documentação complementar se a nota fiscal gerar algum indício de quebra ali da confiabilidade, que há está comprometida a idoneidade do documento. Bom, eu recomendo fortemente que vocês esqueçam que esse artigo entrou na norma, para que vocês estejam sempre munidos da maior quantidade e mais robusta documentação que comprova a materialidade daqueles gastos. Filma, fotografa, faz um arsenalzinho lá nos seus drives comprobatórios, junta cópia de tudo, exemplares daquilo que está sendo gasto, fotografa serviços prestados, faz relatórios daquilo tudo que foi oferecido, de como aconteceu, fotografa material chegando. Tudo isso é muito importante para evitar dores de cabeças lá na frente. Outro problema que desaprova muito as contas são a contratação de pessoal, especificamente de militância de rua, porque existem aquelas exigências pormenorizadas sobre os seus contratos. Então, tem que ter horas trabalhadas, justificativa do preço pago, do valor pago, identificação completa, local onde trabalhou, atividade que foi desenvolvida, se tiver divergência de pagamentos entre prestadores de serviço, por que que aquele serviço é diferente do outro e está sendo pago de forma diferente? Ou, quer ver um outro erro que aconteceu bastante e desaprovou contas? Fazer a contratação terceirizada de uma empresa de mão de obra e esta terceirizada não atentar para a obrigatoriedade que persiste, mesmo sendo terceirizada, de gerar
todos os contratos, com todas as identificações, com todos os detalhes que a norma traz para esses prestadores de contas. E aí, já que estamos falando de militância, quais são os outros problemas que impactam em desaprovações? Aquelas rescisões contratuais que acontecem geram divergências entre as contas parciais e finais, porque na hora que enviou a parcial, as contratações eram de um tipo, era de um jeito, depois esses prestadores de contas sumiram, foram embora, mudaram-se até para outra campanha, migraram para outros candidatos, e aí o prestador de contas não faz a retificadora com nota explicativa, entregando a mídia da retificadora, porque aí esquece que retificadora tem que levar o drive ou mandar o arquivo por e-mail da forma que a sua unidade eleitoral trabalhar. Aí acha que retificou, não retificou e aquele item vai para desaprovação. Então, como é comum haver rescisões contratuais, uma grande dica é façam contratos curtos, porque não gera essa pendência entre as informações levadas a exame nas contas parciais e nas finais. E quando fizerem contratações de empresas terceirizadas, atentar para que todos os detalhes dos contratos estejam ali existentes. Não pode haver contratação de uma pessoa e essa pessoa receber o recurso e distribuir para aqueles militantes, outro item que gera muita desaprovação. Se tudo isso for pago com recursos públicos, idêntico valor deverá ser recolhido para o Tesouro. Tivemos milhões e milhões e milhões. Gostaria muito de ter esse valor preciso, mas o TSE ainda não tem essa informação lá no repositório de dados. Mas milhões de recursos foram devolvidos em razão de falhas nesses detalhes dos contratos da militância de rua, que é uma fatia, um percentual enorme que representa nas contas dos candidatos. Então, tomar bastante cuidado aí com isso. Incoerências, assim, e só para pontuar, já que estamos falando tudo de problemas nos contratos de militância, não contratar militância de rua sem conta bancária aberta, porque aí vai ter aquele problema de não conseguir fazer o pagamento da forma como a norma prevê. Então, já no contrato, colocar o número da conta bancária, se não tiver a conta bancária, abre a conta para aquele prestador de serviços. Para estes casos, os bancos virtuais são excelentes, né? Diferente das contas de campanha, que a gente ainda fica preocupado porque o contato entre a gerência e os candidatos é mais difícil. Incoerências nas despesas casadas, também desaprova muitas contas. Tem bastante gasto de combustível e não tem uma quantidade de veículos ali proporcional àquele gasto que ocorreu. Outro gasto também que gera muito problema de incongruência, uma grande produção de material e pouquíssima mão de obra ali desproporcional trabalhando. Ou ainda uma grande quantidade de gasto de alimentação e poucas pessoas trabalhando. Imóveis, cessão de imóveis de sede, sem água, luz, telefone, internet. Então, toda essa congruência entre as despesas casadas é preciso que seja observada. Irregularidades em locação e cessão de veículos e também nos combustíveis, porque as pessoas se enrolam no que é permitido ser pago pela campanha e no que não pode ser pago pela campanha. Bom, primeira coisa, na locação e cessão de veículos, é importante observar o limite para a locação, que tem aqueles 20% dos gastos contratados, e se a pessoa tomar por base
o que está na Lei 9.504 e não na 23.607, porque na Lei 9.504 fala, até para quem vai fazer concurso público, agora aí da Justiça Eleitoral que está nos ouvindo, a base de cálculo para o limite de 20% da alocação de veículos é o totalzão do limite de gastos estabelecidos, lá na Lei 9.504. Para quem vai fazer concurso, é isso que vale. Mas para as prestações de contas, o que vale é o que está na 23.607, que é o total dos gastos contratados. Isso deixa a base de cálculo menor para fazer a retirada dessa taxa, que é o limite para alocar veículos. Se a pessoa não tiver essa definição da base de cálculo, ela vai contratar a mais, porque ela vai ter uma base maior e vai tirar a fatia errada. Isso acontece demais. Então, tomar cuidado aí com isso. E a utilização de combustível nos veículos só podem ser pagos pela campanha aqueles veículos que estão a serviço das campanhas. O veículo que o candidato usa não pode ser abastecido com recursos eleitorais, de nenhuma conta de campanha. Tem que ser pago pela sua conta pessoal no seu CPF. Isso gera uma enorme confusão. Nos contratos, nos termos de cessão de uso, tem que fazer constar ali quais são os veículos que estão a serviço da campanha e qual é o veículo que está sendo uso do candidato, porque embora haja a obrigatoriedade do lançamento desse veículo que está cedido para a campanha, que o candidato está usando, lá no artigo 60, parágrafo 5º da 23.607, há a determinação de registro desse veículo cedido. Para aquelas campanhas minúsculas, pequenas, que vai ter um único veículo, vai ter despesa com combustível, vai ter o veículo cedido ali, registrado, e não vai ter o abastecimento desse veículo, se for o único veículo naquele pequeno município que aquele candidato vai usar, é importante fazer uma nota explicativa dizendo que, em obediência ao artigo 35, parágrafo 6º, a linha A da 23.607 de 19, aquele veículo cedido de uso do candidato não foi abastecido pela campanha. Então, é outro item que dá bastante problema. Vamos para o impulsionamento. Impulsionamento, todos os problemas possíveis. Problemas antes, durante e depois das campanhas. Problemas antes. O pré-candidato extrapola os valores ali gastos com impulsionamento. Ah, mas qual é o limite para gastar na pré-campanha? Não há. Esse é o problema. A única regra, que inclusive não está nem na norma da prestação de contas, infelizmente, porque deveria estar lá, consta na norma da propaganda, diz o seguinte, que o candidato tem que fazer gastos com impulsionamento na pré-campanha em valores módicos, transparentes, proporcionais, não pode fazer propaganda negativa, tem que ser contratado no seu CPF. Só que aí o que acontece? O candidato muitas vezes gasta além do que devia. Outro problema do antes é não esgotar a carga que estava fazendo no seu CPF e depois, na hora que começa a contratar no seu CNPJ, aquilo gera um problema, porque misturam-se os gastos da pessoa física pré-campanha com a pessoa jurídica candidato CNPJ. Ah, eu estou aqui ouvindo essa palestra pela primeira vez. Quer dizer que o pré-candidato vai ter que declarar na prestação de contas o gasto com o impulsionamento que fez na campanha? Em CPF? Não, não se declara nada nas contas de campanha referente a impulsionamento da pré. Só que as plataformas enviam para a Justiça Eleitoral os relatórios de gastos com propaganda política eleitoral
de todos os CPFs que estão vinculados aos CNPJs dos candidatos. E a Justiça Eleitoral vai fazer o confronto lá na hora da análise e vai considerar se aquilo que ele utilizou foi um valor módico ou foi um valor que extrapola. Mais do que a Justiça Eleitoral, existem os adversários, os oponentes. Qualquer um pode acessar a página de qualquer pré-candidato e verificar, nessa obrigatoriedade de transparência que a norma exige, o total que foi gasto ali na campanha, na pré-campanha. E ele pode ficar ali, só se munindo de informações e reservando aquilo para momento oportuno e possivelmente necessário. Já imaginaram naquele caso de ajuda de 16 dos candidatos que tiveram a mesma data de nascimento, tiveram a mesma votação, e um deles tivesse um gastinho a mais lá na hora da pré-campanha, aquilo não teria, de alguma forma, impactado no resultado do pleito? Se eu sou uma advogada desse que é o mais novo que ficou para trás, eu vou pentear cada minúscula dobrinha de possibilidade de reversão do fato. Então, tomar aí esse cuidado com o impulsionamento antes. No durante, também não ficar fazendo carga atrás de carga, que é outra coisa que gera divergência no boleto com a nota fiscal que é emitida. Isso vai gerar uma sobra de campanha quando há essa diferença e quando se utilizou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Um outro erro comum que acontece aí é fazer a transferência para o partido, quando na verdade tem que fazer o recolhimento para o Tesouro. As plataformas, na maioria das vezes, não devolvem essa diferença do que efetivamente foi impulsionado, daquilo que foi contratado, muitas vezes não devolve em tempo do momento da apresentação das contas. E aí os candidatos ficam baratinados, o que é que vai fazer? E a diligência questionando, apontando como sobra. Nesses casos, tem que recolher com recursos próprios. E essa relação comercial entre o candidato e a plataforma vai se resolver entre eles, mas para a Justiça Eleitoral, aqueles valores têm que ser recolhidos. E qual é o erro que eu contei? A plataforma não fiz a transferência. Então, tem que ser feito. Para o partido, vai quando são recursos do fundo partidário que foram utilizados nesse impulsionamento, ou quando são recursos oriundos de pessoas físicas. Tomar cuidado também para não contratar empresa terceirizada. Outro item que leva a muita desaprovação. Empresas terceirizadas não podem ser contratadas para impulsionar. Tem que ser feito diretamente no CNPJ do candidato, ou pode ser feito no CPF do administrador financeiro, se ele estiver regularmente constituído como tal naquela prestação de contas. Então, tomar esse cuidado aí. Outro item, falha nas transmissões dos relatórios das 72 horas e no envio das parciais. Existe um equívoco, uma falha de interpretação em achar que o relatório de 72 horas só deve ser emitido para doações que aconteçam na prestação de contas. E, na verdade, é para qualquer crédito financeiro que ocorra nas prestações de contas. Isso gera a necessidade de transmissão do relatório. Outro erro comum, porque aí você pode estar pensando assim, mas se não é doação, o que mais que pode entrar na conta? Pode entrar, por exemplo, um estorno de uma empresa, de um fornecedor, que houve ali, às vezes, um pagamento irregular, alguma coisa, há um estorno. Quando esse crédito entra, tem que fazer. Quando entra uma fonte vedada, quando entra um RONE, um recurso de origem não identificada, quando entram fundos públicos, seja qual for o crédito.
regular ou irregular, você vai tratar depois da irregularidade do recurso. Disso. Mas não pode esquecer de fazer essa transmissão do relatório. Quando entra o recurso da vaquinha, quando a empresa arrecadadora faz o depósito lá, a transferência eletrônica para a conta, não pode esquecer do relatório das 72 horas. E, obviamente, as parciais. Ah, eu não tinha os documentos aqui completos, por isso eu não enviei a parcial, vou deixar para enviar quando tiver os documentos. Jamais perca o prazo das parciais. Muitas contas desaprovadas com a irregularidade de não ter cumprido o prazo. Quando não se envia parcial, tem que enviar retificadora. E quando envia a retificadora, tem que enviar a mídia. E as pessoas esquecem de enviar a mídia. Vamos lá, temos quase 11h30. Vamos lá, mais uns 10 minutinhos para a gente acabar. Despesas pendentes de pagamento na apresentação das contas. O candidato pode arrecadar e gastar até a data da eleição, mas se ele tiver despesas pendentes de pagamento, pode arrecadar até a entrega da prestação de contas. Quando ele não consegue arrecadar o suficiente para pagar esses débitos que estão pendentes, a direção nacional pode autorizar que as direções estadual ou municipal, a depender do caso de cada campanha, assuma aquela dívida. Quando o partido assume a dívida, não há que se falar neste item desaprovar contas. Mas quando essa dívida não é assumida, as contas serão desaprovadas, porque não dá para aprovar contas com dívidas de campanha. Então, tomar cuidado aí no gerenciamento dos recursos. Os problemas no fretamento de aeronave, passagens aéreas e hospedagem. Estamos numa eleição municipal em que o impacto desses gastos são infinitamente menores do que eleições gerais. Mas, por exemplo, nas grandes cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, é muitíssimo natural em eleições municipais esses gastos. Então, tomar cuidado, porque as comprovações esse ano estão mais detalhadas, a exigência de mais detalhamento, como plano de voo, os passageiros, as horas de voo, os valores, os lançamentos. No próprio SPCE esse ano, vai vir detalhamento maior sobre esses gastos, né, com despesas aéreas. Então, é outro item que desaprova bastante. Outros questionamentos que acontecem também com frequência são referentes a contratações de contador e advogado. Mas acontecem, muitas vezes, por inabilidade do prestador de contas em informar como esses profissionais foram pagos. Contador e advogado podem ser pagos por fora da campanha, sem utilizar recursos das contas eleitorais, de recursos públicos ou privados, e sem que interfiram nos limites de doação ou de autofinanciamento. Não há problema que qualquer pessoa física, ou mesmo um partido, ou outro candidato, paguem contador e advogado para um candidato. Quando isso acontece, esses pagamentos realizados nas contas de partido ou de candidato são lançadas as despesas lá. Mas os beneficiados não têm que registrar essa doação estimável. E este é um erro que acontece com frequência. O SPCE, ele está parametrizado, o sistema de prestação de contas, para excluir do limite de gastos quando esses profissionais são registrados ali como despesas. Quando vocês lançam eles em doação estimável porque foram pagos por terceiros, isso gera uma incongruência no SPCE. E a norma traz expressamente que não são doações estimáveis. Se o candidato pagar pela própria conta de campanha, não tem problema nenhum. Ele vai fazer os lançamentos
das despesas relativas aos profissionais. O sistema vai tirar do limite de gastos para não impactar, e o relatório financeiro vai bater com o extrato bancário, porque as saídas de pagamento estarão ali demonstradas. Sempre tem que juntar contrato, uma nota explicativa, demonstrando, dando transparência desses gastos, como é que eles foram feitos, mesmo que não tenham sido feitos pela própria campanha. Então, há muitos questionamentos aí quanto a isso, porque quando pagam por fora, quando é pago por fora, não juntam nenhuma informação na prestação de contas sobre esses pagamentos. Então, é importante que isso seja atendido. Prazos de diligências perdidos. Quando perde prazo de diligência, as contas são judicializadas. Isso pode levar à preclusão, que é a perda do direito de apresentar aquela defesa, aquela argumentação. Então, ficar muito atento aos prazos. São apenas 3 dias corridos. Então, tomar cuidado. Às vezes, a diligência chega numa sexta-noite. Tomar cuidado, inclusive, com a organização documental, que é preciso ter em mãos ali, ágil, rapidamente, para responder às diligências. Vamos a outro item aqui já, estourando o meu tempo. Fundo de caixa mal utilizado. A recomendação maior é não use fundo de caixa, porque fundo de caixa só dá problema, que é utilizar dinheiro em espécie. Hoje o mundo é do Pix, né? Até o pessoal, os pedintes na rua, tá lá com a sua plaquinha no semáforo com seu Pix. Então, evitem ao máximo o fundo de caixa. A capacidade postulatória comprometida. Eu até reforço isso aqui lá no finalzinho, que é esquecer de juntar a procuração do advogado. Sem procuração do advogado, essa prestação de contas é considerada como não prestada. Então, não esquecer disso. Outro item, tomar cuidado com empréstimos, item que leva a muita desaprovação e determinação de recolhimento para o Tesouro. Toda vez que um candidato faz empréstimo numa instituição bancária, só é permitido empréstimos contraídos com instituições bancárias, ele faz o empréstimo para pagar em 5 anos. Só que aí ele pega 100 mil de empréstimo para pagar em 5 anos com o banco. Ele usa 80 mil desse recurso na campanha. Para a norma eleitoral, na hora que ele for entregar a prestação de contas, esses 80 mil que ele usou, mesmo que ele tenha acordado com o banco que ele ia pagar em 5 anos, ele tem que quitar integralmente esse valor. E não pode utilizar recurso de campanha para isso. Tem que ser feito com recursos da sua atividade econômica. Então, isso gera um enorme problema. Quando o candidato não consegue fazer esse pagamento, essa quitação, idêntico recurso é considerado RONE, recurso de origem não identificada, e vai ter que ser recolhido para o Tesouro. E chegamos na nossa última tela aqui. Vou tentar ser mais sucinta para acabarmos sem ultrapassar o horário tanto. A dobrada, cada estado tem uma concepção de como o material em dobrada tem que ser lançado. Para alguns estados, é exigido que seja lançada, além da despesa nas contas de quem realizou aquele gasto, também tem que ser lançado o recurso estimável nas contas daqueles candidatos beneficiados. Para alguns tribunais, para algumas zonas eleitorais, isso é obrigatório. Por exemplo, TRE Maranhão, TRE Minas, já se manifestaram que exigem o lançamento do estimável. Aqui em São Paulo, por exemplo, o TRE de São Paulo determina que seja lançada a despesa nas contas de quem efetuou o gasto, que seja feita aquela doação do rateio na transferência a outros candidatos nas contas de quem realizou a despesa, mas que não é necessário registrar o estimável nas contas dos candidatos beneficiados. Caberá a vocês verificar em cada estado ou cidade em que vocês estão trabalhando qual é o entendimento local.
Se vocês não tiverem essa informação oficialmente transmitida pelas unidades eleitorais, lancem os estimáveis nas contas de quem foi beneficiado, para não ter esse questionamento lá na hora da diligência. E se tiver que fazer retificadora para incluir e tiver utilizado todo o limite de gastos, vai ficar ali com uma anotação de extrapolamento. Já há entendimento do TSE de que isso seria apenas uma irregularidade formal, material, não seria um erro para macular as contas. Mas por que eu fiz questão de trazê-lo? Porque ele desestabiliza na hora da diligência, quando tem que fazer retificadora para isso, então tem que tomar bastante cuidado. Outro problema que acontece, o financiamento coletivo. Problemas do financiamento coletivo é que a empresa tem que estar preparada para fazer a blindagem, as fontes vedadas, a forma regular dos recursos em dinheiro ou em cartão de crédito, enfim, toda aquela norma que vale para arrecadação nas campanhas, vale também para arrecadação via vaquinha virtual, que está permitida desde o dia 15 de maio. E um problemaço que acontece aí e acaba desaprovando contas é tanto a origem não ter sido checada e entrar em recursos irregulares e serem gastos, como também o layout de importação não ser aquele que a Justiça Eleitoral configurou, e na hora que aquele arquivo chega, não consegue fazer a importação, tem que fazer lançamento manual 1 a 1, e gera aquela celeuma de problema na hora da análise. Tomar cuidado com notas que foram lançadas e detectadas em procedimento de circularização, porque quando se omite uma despesa, omite-se a receita que a amparou, e isso costuma ser item de desaprovação e também gera determinação de recolhimento ao Tesouro. Outro cuidado que vocês devem ter para não desaprovar as contas é saber usar o SPCE. Porque o SPCE é quem está montando o processo. E se a pessoa não tiver habilidade com o sistema, vai fazer lançamentos errados, que a interpretação dos analistas vai ser por irregularidades. E a inabilidade em corrigir os lançamentos vai continuar permanecendo aquele erro que deveria ser corrigido numa retificadora. E às vezes a irregularidade permanece ali. Tomar cuidado com os documentos que são enviados, que não estão em PDF OCR, porque o PDF OCR é o documento, a forma como tem que ser digitalizada. Se não for feito assim, vai ter problema, porque aquele documento não vai ser lido, e aí você não vai ter o documento ali para comprovar o que você gostaria de levar a exame com a sua documentação de amparo. Já falamos da ausência da procuração do advogado, que pode levar ao julgamento de contas não prestadas e deixar o prestador sem quitação eleitoral por 4 anos, no caso de uma eleição municipal, e há 8 anos, por exemplo, para um disputante ao cargo de senador. E por último, finalizando aqui, tendo totalmente estourado o tempo, inabilidade na compreensão dos itens solicitados em diligência, o que acaba provocando problemas onde não deveria haver. Tem itens que não são interpretados exatamente o que está sendo pedido ali, e as respostas são dadas de forma diferente do que está sendo questionado. Então, tentar ter um apoio e responderem juntos, advogado e contador, às diligências, porque somente os advogados são noticiados, intimados via PJE dessas diligências. Uma recomendação de boa prática salutar é que os contadores cadastrem seus processos no sistema PUSH da Justiça Eleitoral para serem
informados das movimentações processuais, ou também consultem sempre no Divulga Cande Contas, ou ainda no PJE em consulta pública. Mas advogados que respondem sozinhos às diligências, sem ter o contador junto, muitas vezes respondem de forma inapropriada itens que seriam ali apenas uma retificação de lançamento no sistema. Então, esse conhecimento, essa simbiose entre contador e advogado, também garante aí mais da metade do caminho de sucesso e de blindagem a máculas nas prestações de contas eleitorais. Eram esses os alertas. Teria um monte de outros, mas a gente não tinha Eu muito tempo. sei. Nossa, olha, aqui eu estou olhando algumas carinhas aqui, professora, e assim, o pessoal está assim, nossa, é só problema. Meu Deus, tanto detalhe. Por isso que tem que estar com quem sabe fazer, né? Exato, exato. Assim, eu acho que a capacitação é o princípio de tudo, né, professora? Porque se a pessoa tem a capacitação, estuda as resoluções, acompanha, né, todo o métier, acompanha todo o trabalho que é divulgado hoje em dia pelos conselhos, pelos colegas, acompanha os parceiros advogados, eu acho que a coisa vai fluir bem. Bem, Tereza, deixa eu te interromper um minuto, diga, minha querida. que eu bati o olho agora que eu do compartilhamento, bati o olho aqui no chat e eu vi uma pergunta tão importante, a questão do prazo da retificadora, né? Que esse ano ela só pode ser feita até antes do prazo da entrega final. Quando é o prazo da entrega final que ele inicia? No dia seguinte ao da eleição. Então, as contas retificadoras, voluntariamente, só podem ser apresentadas agora até a eleição. Então, essa semana que antecede a eleição, que vocês vão estar 1.000 por hora, vocês ainda têm que estar checando se há algum item ali que precisa ser feita a retificação. Exato. Eu estou até colocando para as pessoas que, na verdade, é a véspera, porque no dia da Isso. eleição É é a uma sexta, coisa. né? É Vamos botar sexta, até a sexta-feira, vai. é melhor porque não dá tempo da gente apurar tudo, né? Bem, de antemão, eu quero muito, muito agradecer, sabe, essa oportunidade de estar conseguindo passar aqui para os nossos amigos, né? A professora Rita, sigam ela na internet, no Instagram, porque ela faz curso no Brasil todo. É inúmeros os profissionais que acompanham ela há anos e tem suas contas aprovadas 100%, que eu acho que é o nosso objetivo. Quer uma pergunta? Aguarde um momentinho, professora. Aguardo, estou à disposição de vocês. Pode perguntar. Bom dia ainda, né? Eu senti dúvida com relação à questão dos empréstimos. Eu não entendi a questão que a senhora colocou sobre o empréstimo do candidato. Ou seja, por exemplo, o candidato que fez o empréstimo em março, por exemplo, como pessoa física, é, e está com dinheiro na conta, né, já avisando, obviamente, o investimento na campanha. É desse caso que a senhora está falando, ou de quem já, no caso, faz o empréstimo durante a campanha, já com CNPJ? Eu não entendi direito isso. A senhora pode explicar, por favor? Sim, é esse caso. É só tirar aqui do compartilhamento que estava ainda aberto. Como é seu nome? André, professor. André, é desse caso mesmo. E é assim que funciona, André. O candidato fez o empréstimo, no seu caso, em março. O candidato não, o pré-candidato fez o empréstimo lá em março. E claro que ele fez o empréstimo visando esse ficar nas campanhas. Está Agora, falhando no aqui, momento do registro. professora. Falhou Oi. aqui. Falhou a Opa, internet. vou voltar. Opa, vou voltar. Voltando. Olá, André. Pré-candidato fez o empréstimo em março, visando aplicar esse recurso na sua campanha. Agora, no momento do registro de candidatura, na hora do Candex, que ele vai lançar, o partido vai lançar a relação de bens e disponibilidade financeira no Candex, vai ter esse recurso lançado lá,
certo? Um recurso proveniente de um empréstimo. Deste recurso que está lá, seja quanto for que ele aplicar nas campanhas eleitorais, idêntico valor terá que ser quitado com o banco até o prazo da entrega da prestação de contas, que é 30 dias após a eleição. Isso está na 23.607 de 19. Então, se o candidato não tem como, dos seus próprios recursos, da sua atividade econômica, ter esse dinheiro lá na hora da entrega da prestação de contas para quitar esse empréstimo que ele fez, do valor que ele aplicou nas campanhas, esse valor que ele usar e não conseguir quitar, vai haver a determinação de recolhimento para o Tesouro, porque vai virar um RONE. Onde está escrito isso? Também na 23.607 de 19. Convido você a tirar um tempinho para lê-la e você vai verificar que existe essa determinação. E este problema, André, acontece muitíssimo, porque algumas pessoas não têm esse esclarecimento. Assim, nós recebemos outras perguntas, né, no chat e tudo. O que vai acontecer, até pelo adiantado da hora, por conta da hora do almoço e tudo, o que nós vamos fazer, no caso, né, na minha fala, na fala do Elídio, é como evitar esses problemas. Aí nós vamos passar aqui, efetivamente, inclusive, a normativa onde vem falando da aplicabilidade dos empréstimos em campanha. Tá? Como advogado, como o candidato, que aí já vai ser o candidato, vai estar fazendo contraindo esse empréstimo. Tá? Então, na parte da tarde, professora, o que nós vamos fazer é a parte que agora a senhora vai falar a fala dos advogados. Depois do almoço, vai entrar o nosso querido Guilherme Batuta falando da parte de marketing digital. E depois, para encerramento, vai estar eu e Elídio aqui com todos, né? Espero que vocês aguentem a gente até o final do dia, para poder justamente falarmos de item a item do PIX, da questão da parcial, dando detalhamento para evitarmos todos esses problemas de desaprovação. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza de estar aqui conosco. E, desde já, assim que eu vou a São Paulo, com certeza irei vê-la. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Esperarei aqui com o coração em festa, hein? Um beijo para você, um beijo para o Elídio. Muito obrigada pela divulgação do meu trabalho, dos cursos. Quem quiser se aprimorar, basta entrar lá no meu site, professorarita.com.br. Nesse material vai ter todas as minhas redes sociais também, quem quiser seguir os compartilhamentos de informações. Vou mandar no arquivo para vocês. Desejo que vocês fiquem até o final do dia hoje aí atentos, não percam um minuto, porque nacionalmente há hoje pouquíssimos profissionais na área da prestação de contas, que é a minha área de domínio, com o conhecimento que Tereza e Elídio têm. Então, assim, são dois monstros sagrados de detentores de conhecimentos dessa área que já me ensinaram muito, já aprendi demais com eles. Então, não percam um minuto sequer. Me perdoem o extrapolamento aí, me perdoem o extrapolamento do horário. E muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Beijos. Um beijo. Fiquem aí com muito conhecimento.